Olá, amigos, muito boa noite, um grande abraço, com muita luz, muita paz a todos os nossos lares, a todos os nossos entes queridos, que os nossos benfeitores possam, nestes momentos, envolver a todos nós, aos nossos lares, e nós possamos aproveitar estes momentos para entrar em contato com os nossos benfeitores e que eles possam, né, nestes instantes de reflexão, de estudo, em que meditamos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita, possam nos intuir, nos envolver, nos trazendo paz e serenidade ao coração. Nós escolhemos hoje uma reflexão baseada num texto recebido por Chico Xavier, num livro publicado lá pelos idos de 65, e livro Falando a Terra. E neste livro, Frei Bartolomeu dos Mártires escreve uma belíssima mensagem que se chama Dentro de Nós. E nós, recentemente, estudamos esta mensagem num dos nossos grupos e consideramos que a riqueza do texto, a riqueza dos elementos que ali estão, valem a pena, né, que nós nos coloquemos nestes momentos em reflexão a respeito disso. O Senhor nos havia dito nas anotações evangélicas que nos tempos, né, que ele falava nos últimos tempos, a iniquidade será tão grande, o mal será tão grande que a caridade de muitos se esfriará. E nós notamos que um dos perigos que cercam, né, a nossa escalada, a nossa jornada espiritual é justamente este. Porque muitas vezes a nossa boa vontade diminui, o nosso devotamento ao trabalho diminui, porque às vezes estamos fazendo as coisas com empolgação, com alegria, com carinho, e aquela pessoa ou aquelas pessoas a quem estávamos devotando esse carinho, essa atenção, nós descobrimos que não pensam tão bem assim de nós, ou estão falando mal de nós, ou não compreenderam uma atitude nossa e comentaram com alguém, aquilo chega até nós. Então nós muitas vezes falamos: poxa, se essa pessoa, né, para quem eu estava fazendo as coisas com tanto carinho, está agindo assim, em quem eu posso confiar? E é aí que muitas vezes a nossa caridade se esfria, né? Nós falamos: bom, se alguém a quem eu estou fazendo e dando as coisas com tanto carinho, a pessoa tem essa atitude, então nós vamos entender que um dos aspectos da mensagem do Frei Bartolomeu é justamente este, né, que nós possamos entender a exata dimensão daquilo que nos cabe. E é muito importante que nós comecemos a prestar atenção em certas coisas que o Mestre nos disse. O Senhor, por exemplo, nos falou: entrai pela porta estreita. Entrai, né? Ele usa aí no imperativo indicado, falando a alguém, falando a cada um de nós. Mais tarde ele dirá: sede perfeitos. Então é como se ele falasse a cada um dos discípulos, a cada um de nós. Ele não está dizendo: trabalhe para que os outros sejam perfeitos. Seja perfeito se os outros forem perfeitos. Faça esforço se o outro fizer esforço. Ele está nos dizendo: sede, né, tu, seja você. Então, isto precisa ser considerado, nós precisamos refletir sobre isso. Porque é lógico que nós vivemos num mundo em cooperação. Nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós.
nós partilhamos o caminho, nós nos juntamos, nos unimos para criar um centro espírita, uma igreja, uma comunidade, e nós não podemos crescer isolados, né? Como dizia o grande poeta Goethe, a inteligência ela se desenvolve no isolamento, no silêncio, mas o caráter se desenvolve no grupo, né? Na sociedade. E o mestre, né, quando nos disse ide pregar, está nos dizendo, você vai viver entre as pessoas. Mas ele também nos disse, quando você entrar numa cidade e ali não for bem recebido, quando entrar numa casa e ali te ignorarem, não quiserem a palavra, bom, você saia, né, sacuda as sandálias para tirar até o pó, né, daquele lugar e vá embora. Né, vai embora, siga em frente. Então, é tempo que nós comecemos a refletir sobre isso, de modo que, entendendo estas coisas, nós possamos entender que a nossa caridade não deve esfriar, que o nosso devotamento ao bem, ao estudo, ao trabalho, não deve se arrefecer. Isso é muito importante, né, porque nós, como somos seres gregários, como dizia Aristóteles, né, um homem é um animal social, se faz em sociedade, aprende em sociedade, se constrói em sociedade. Obviamente que nós necessitamos das pessoas, mas o crescimento pessoal é individual. Ele pode se fazer em sociedade, mas é dentro de nós que ele se realiza. É por efeito da nossa vontade. Por exemplo, nós vamos à escola, junto com outras pessoas, e estamos em face de um professor, né, de português, de matemática, de biologia. E, embora aquela atividade seja uma atividade feita em sociedade, o conhecimento só se produz se for apropriado individualmente. Só se nós, individualmente, fizermos o trabalho interior. Ninguém aprende biologia com a cabeça do outro. Ninguém aprende biologia, ou física, ou química, porque está num grupo. Você só aprende quando usa o seu cérebro. É individual. Então, sim, é uma dialética que existe, né? Uma ida e volta o tempo todo entre o indivíduo e o grupo e o indivíduo. E neste movimento nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo e ensinando. Mas é muito importante que nós, ao chegarmos no entendimento das coisas espirituais, comecemos a considerar que muitas vezes nós nos apegamos às pessoas. Nós dependemos do padre, dependemos do pastor. Aí o pastor erra. O padre comete uma falta. O médium espírita, né, comete um deslize. E a nossa fé se arrefece, se esfria. Porque nós estamos dependendo, ligando o nosso percurso espiritual a um grupo ou a pessoas. As pessoas, a primeira experiência dolorosa que nós temos é quando começamos o trabalho no Espiritismo e percebemos que estamos perdendo antigos amigos. Familiares que muitas vezes preferem nos ignorar, amigos que já não nos convidam mais, porque nós começamos a aprender coisas e a ter vivências que eles ignoram, eles não conhecem. Alguns dizem, agora você anda metido aí com essas coisas, e a pessoa começa, né, a se afastar. Isso é natural, isso faz parte do processo de evolução. Se nós formos ficar como éramos na nossa infância, ninguém aprende nada. É natural, faz parte da vida, a chegada e a partida de pessoas. Assim como é natural fazer novos amigos. Né? Nós vamos
chegando ao trabalho espírita, vamos estudando, vamos melhorando, o nosso vocabulário começa a mudar, nós começamos a nos entender com aquelas pessoas que falam aquela língua, aquele vocabulário, que tem aquela perspectiva da vida, e nós vamos criando uma nova rede de amigos. Isto faz parte do processo de crescimento. Quando você aprende algo, você ou transforma o meio no qual você estava para que ele aprenda com você, ou você não é mais uma pessoa daquele meio. E não porque nós queiramos ou sejamos melhores que ninguém, é simplesmente um processo natural, né? Se você está num meio em que você está aprendendo música e ninguém naquele meio gosta de música, você vai procurar pessoas que gostem de música e querem falar de música e querem trocar informações sobre aquele assunto, né? E espiritualmente é a mesma coisa. Então, nós vemos pessoas que sofrem, às vezes porque, eu estou perdendo amigos. Não, não está perdendo. Você está simplesmente passando por um processo que é natural. E muitas vezes, dentro do trabalho espiritual, nós nos calcamos, né, baseamos em algumas pessoas. E essas pessoas nós descobrimos que são falíveis, são imperfeitas. É por isso que o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento espiritual tem que se fazer baseado no Cristo, baseado no conhecimento. O centro espírita em que possamos ir e que nos diz, olha, você siga aquela pessoa. Quando nós chegamos, é natural seguir aqueles que têm mais experiência. E muitas vezes, no correr da vida toda, nós vamos nos referir a pessoas que têm mais experiência. É natural em qualquer área, em qualquer domínio de conhecimento. Mas a doutrina espírita, o verdadeiro centro espírita, é aquele que segue o que nos diz o Espírito da Verdade. Espírita, instruí-vos, amai-vos. Né? Então, o centro espírita que não instrui, não está cumprindo o papel da doutrina. Centro espírita em que você tem que ficar seguindo o fulano ou beltrano, não estão cumprindo o papel da doutrina. Né? Então, a primeira coisa que nós dizemos às pessoas é comece a estudar para que você se aproprie do conhecimento espiritual e não faça depender a sua evolução espiritual de uma pessoa que é falível e que amanhã pode, né, falhar com você. Então, nós vivemos esse estado, né, de dicotomia, de contradição, quando chegamos, nos baseamos naqueles que estão. E quando começamos a trabalhar, a fazer, a nos desenvolver, nós, muitas vezes, deixamos que a nossa caridade se esfrie, porque a ingratidão do grupo, a incompreensão. Eu não sei se vocês lembram da história que tem no livro, acho que Os Mensageiros, não sei agora, talvez Missionários da Luz, de uma senhora que vai receber, é uma médium, e ela vai receber a mensagem de um amigo, né, desencarnado, a família foi convidada, ele avisou que daria a mensagem, mas quando ele vai se comunicar, os benfeitores dizem, olha, você evite o tom emocional, você evite cair naquele estado de desespero, nós vamos te auxiliar para que você mantenha o equilíbrio, né, a sua família vai receber a mensagem. E aí depois, André Luiz conta as conversas que o pessoal que participou da reunião mediúnica teve. E a maioria não entendeu, falou, eu não reconheci o fulano, não é ele não falou dos assuntos que a gente gostaria de ouvi-lo. Então, é um recém-desencarnado que os benfeitores fizeram a caridade de trazer, né, para consolar a família e os amigos, e a médium foi alvo de uma grande incompreensão. Uma pessoa sem muita fé, sem muito esclarecimento, sem muita determinação, poderia arrefecer, né? Dizer, então, não quero mais saber. Né? Se o meu grupo de amigos faz isto, então, imagina os inimigos. Mas é assim a vida, meus irmãos.
Jesus não foi, né, traído por inimigos. Os inimigos, ele sabia que eram inimigos, ele esperava aquilo deles. A dor maior vem muitas vezes daqueles que estão próximos de nós e não compreendem a nossa boa vontade, o nosso esforço. E isto é até melhor do que quando nós não compreendemos, o que é pior, porque muitas vezes nós somos aqueles que não compreendemos, né? O que é muito pior, porque aí somos nós que estamos nessa atitude de incompreensão em relação a um benfeitor, a um amigo, a uma pessoa que às vezes está nos fazendo bem. Então, nós temos que levar muito a sério essa questão de que, quando o Senhor nos diz, entrai pela porta estreita, Ele não está mandando que nós entremos em grupo. Nós temos que entrar sós. Nós temos que passar sós pela porta estreita. Só passa um de cada vez. Porque aquela é a nossa porta estreita. Não é a de mais ninguém. Então, nós vamos olhando, né, para a sabedoria espiritual. E será que Chico Xavier não ficou triste quando foi traído por amigos? Lógico que ficou. Será que ele não chorou? Provavelmente muito. Ele teve amigos queridos que partiram, pessoas que estavam destinadas a secundá-lo no trabalho espiritual, e ele ficou com o peso todo nas costas. Décadas de trabalho ininterrupto, né? E todos os amigos que chegavam, depois de algum tempo, partiam, né? Porque a disciplina a que ele se submetia era uma disciplina militar, realmente militar. Provavelmente um militar não aguentaria, né? Então nós olhamos para Chico Xavier e temos a impressão de uma imensa fragilidade, né? Falamos, que homem frágil, perdão. Será que era frágil mesmo? Então, quantos militares aguentariam passar noites e noites em claro? Eu lembro que quando fiz o famoso tiro de guerra, né? Uma vez eu peguei guarda no período das 2 às 4 da manhã. Eu tinha que me estapear no rosto, né, para não dormir, porque realmente o sono vem, né? E aquele homem atravessava, às vezes, a semana dormindo 2 horas por dia, às vezes nem isso. Então, será que ele não sofreu com os abandonos, com os amigos que partiram, com aqueles que deveriam estar ali com ele, preferiram seguir o caminho? Lógico que sim. E nós temos que ir construindo esta noção de compromisso conosco mesmos e com o Senhor. A nossa evolução está dentro de nós, não está nos amigos, não está nas pessoas que chegam e partem, não estão naqueles que entram para fazer parte da nossa vida por um tempo e depois se vão. Então, nós temos que ter muito claro isso, meus irmãos, porque senão a nossa caridade esfria, senão a nossa dedicação ao trabalho começa a arrefecer, a diminuir. Ah, fulano falou mal de mim, né? Ah, fulano não é grato, né? Fiz tanto por ele. Nós não sabemos, né, o que está acontecendo na vida das pessoas. E nós vamos descobrindo, né, que quando o Frei Bartolomeu ele nos diz o seguinte: de nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio são produtos do nosso próprio coração. Olha, isso já dá uma palestra, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar na metade, a mensagem é pequenininha, mas eu acho que não dá para chegar na metade, porque cada frase dessa é uma palestra, é um estudo.
Então, meus queridos amigos, nós temos que parar sério para pensar nisso. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio são produtos do nosso próprio coração. O produto, né, é o objetivo de uma ação. Ele é o estágio final de uma série de processos e de etapas. Um carro é o produto final de uma linha de montagem muito vasta, que envolve muitas coisas. Então, a nossa vitória ou derrota na vida, né, a nossa tristeza ou alegria, felicidade ou infelicidade, é produto do nosso coração. Isto é extremamente sério e importante, porque ele está dizendo nós somos responsáveis pelo nosso destino neste mundo. Por exemplo, muitas coisas que nós consideramos vitória, às vezes são derrotas. E muitas derrotas são verdadeiras vitórias. Então, nós precisamos avaliar as coisas. Às vezes, uma pessoa que sai da nossa vida foi um presente de Deus, porque aquela pessoa iria nos complicar a vida mais à frente. E nós ficamos tristes, né? Ficamos chateados. Então, nós vamos notando que os espíritos equilibrados, chega alguém, recebe com carinho, alegria e fraternidade. Parte alguém, vai com Deus, meu irmão, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ampare. Então, nós vamos desenvolvendo esta estabilidade emocional daquele que entendeu que não depende dos outros, só depende de nós o caminho. Felicidade, né, o crescimento, a infelicidade, a derrota, a vitória, são produtos do nosso coração. Então, nós precisamos analisar o nosso coração. Se eu estou infeliz, por que eu estou infeliz? Se a infelicidade é produto do meu coração, onde é que está o problema? Mas o que acontece conosco muitas vezes? Nós chegamos à casa espírita e queremos que os médiuns resolvam, que os espíritos visitem o nosso lar e resolvam os nossos problemas. Nunca nos passa, né, pela cabeça isso que o Frei Bartolomeu está nos dizendo. Analisemos a nossa vida. Quem fez as escolhas? Fomos nós. Quem se colocou naquela situação? Ou aceitou se colocar naquela situação? Fomos nós. Às vezes não temos coragem de sair, às vezes não temos coragem de resolver e queremos que os benfeitores se apresentem no nosso lar, na nossa vida, no nosso problema e resolvam o problema. Fica complicado, né? Não tem como eles fazerem isso. Não tem lógica. Então, nós precisamos analisar o nosso coração. O coração é, na tradição bíblica, o centro da vida, né? É da alma. Nas tradições bíblicas antigas, era no coração que estava a alma, né? Que está a alma. E hoje a gente pensa, né, na cabeça como símbolo da alma, né? Ou a sede da alma. Mas nas tradições espirituais, por isso Jesus dizia, né, o teu tesouro está onde está o teu coração. Agora, eu coloco o meu coração na matéria, nas paixões, nos relacionamentos, nos bens materiais, e eu quero ser feliz. Mas eu estou colocando meu coração em coisas que são instáveis, inseguras, que mudam o tempo todo, e eu quero ser feliz. Então, o Senhor está nos convidando, né? A mensagem
E Frei Bartolomeu, na verdade, ela nos convida a fazer uma reflexão a partir daquilo que está no próprio Evangelho. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Nas pessoas? Se nós colocarmos o nosso coração nas pessoas e fizermos o nosso caminho depender delas, eu só vou se o meu marido for. Eu só vou se a minha esposa for. Eu só vou continuar por este caminho se os meus filhos aceitarem ir comigo, meus amigos. Não. Lógico que nós queremos partilhar com eles toda a alegria do conhecimento espiritual. É natural, é normal, nós queremos partilhar com aqueles que nós amamos aquilo que nós temos de bom. Mas nós não podemos não ir porque eles não querem ir. Porque aí nós estamos ligando o nosso caminho ao dos outros. É como se eu quisesse andar com a perna dos outros. Eu vou progredir espiritualmente se tiver mais gente que vem comigo. Então, não é assim que funciona, porque aí nós estamos nos colocando numa situação de dependência, quando o crescimento espiritual é uma condição de autonomia, né, de progresso, de liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os libertará das dependências, né, das relações nocivas, dos conceitos equivocados. A verdade nos liberta. Então, meus irmãos, é um paradoxo, porque nós precisamos do mundo e precisamos viver no mundo. E é condição da nossa evolução aprendermos a amar. Jesus nos recomendou o amor como lei máxima. Então, eu não posso amar ninguém, não existe isso, né? Nós vamos amar as pessoas, mas nós temos que amá-las como elas são. E não podemos ligar o nosso amor, o auxílio que possamos dar, o carinho que possamos oferecer, à gratidão ou ao reconhecimento, né? Isso mostra que nós ainda estamos dependentes do outro. Porque se para que eu continue sendo bom eu preciso do reconhecimento, isso significa que a minha virtude ainda é muito frágil. Lógico que é uma delícia quando nós temos alguém que é capaz de nos dizer muito obrigado. Isso mostra que a pessoa cresceu. Mas nós devemos ficar felizes não pelo muito obrigado que nós recebemos. Nós devemos ficar felizes pelo obrigado que ela deu, que ela foi capaz de expor. Porque aquilo mostra que essa pessoa merece mais. Quem é capaz de reconhecer, de ser grato, merece mais. E nós devemos ficar felizes pela pessoa. E não felizes porque ela nos agradeceu a nós. Porque isso mostra que nós ainda estamos muito frágeis na nossa virtude. É um processo de aprendizado. Nós não podemos também ficar tristes porque ficamos magoados, desde que essa mágoa e essa tristeza não nos impeça de caminhar. A gente fica tristinho ali um dia, dois, e diz, não, vamos em frente, não vou arrefecer, não vou parar. Então, é lógico que ninguém, Chico, Jesus, todos os grandes espíritos, você fica chateado, fica triste quando alguém que você ama virou as costas, não compreendeu, né? Então, é natural, mas isso não deve esfriar o nosso coração, a nossa alma, né? E ele nos diz, Frei Bartolomeu foi um grande orientador de almas que viveu no século XVI em Portugal, né? Era arcebispo de Braga e foi um grande mestre, um homem considerado santo, né? Pelos seus ensinamentos e por sua vida. E ele nos diz: Deus concede recursos iguais para todos. E nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. Deus tem um propósito para nós. Ele quer algo de nós. Ele nos criou com um propósito.
E nós recebemos as condições para realizar esse propósito, mas nós podemos facilitar ou complicar os propósitos divinos a nosso respeito. Pensemos nisso porque é muito sério. Deus, às vezes, nos privou de algumas coisas, mas isso, às vezes, é um presente. E nós falamos, eu sou um pobre coitado. E alguns têm isso e eu não tenho, outros têm aquilo e eu não tenho. E o não ter, às vezes, é o que nós precisamos para desenvolver certas capacidades, né, que aquele que tem, muitas vezes, não vai desenvolver. Ou já tem e não precisa. Nós vemos, por exemplo, que no mundo em que estamos, pessoas que nascem com muitas facilidades correm mais risco, podem se perder com mais facilidade. Então, até aquilo que nos falta pode ser presente de Deus. Pensemos nisso, né? Porque Ele quer de nós o desenvolvimento, Ele nos coloca em situações que nos levam ao desenvolvimento, né? E Ele dá a todos nós um corpo, família, uma vida, né? Um planeta, condições de aprender. Todos nós temos acesso a tudo isso. Então, as condições são as mesmas, né? Elas vão sendo facilitadas ou dificultadas por nós mesmos. Então, nós temos que pensar, né? Há pessoas que estão vivendo vidas infelizes, ou estão magoadas, ou estão tristes. Mas aí você vai analisar e você fala, é aquela pessoa, né, que a mãe falava, olha, cuidado, né, não, cuidado com esse sujeito, não, tem certeza, né, não se meta na minha vida, não, você não é, né? E aí a pessoa depois está infeliz. Não faz esse negócio, não anda com essa pessoa, não vai para esse lugar, né? A gente tem sempre alguma alma boa que nos fala as coisas, e nem sempre nós ouvimos. Então, e aí colocamos a culpa nos outros, né? É a vida que não nos trata bem, são as pessoas que têm sorte e eu que tenho azar. Então, não é assim, meus irmãos, né? O que a doutrina espírita nos ensina é que nós recebemos de Deus o que precisamos e nós complicamos ou facilitamos, né? Se aceitamos as nossas dores, se aceitamos a nossa condição inicial nesse planeta, eu nasci nesta família, é esta família que eu preciso, é ela que é a necessidade que eu tenho para o meu crescimento nessa etapa. Isso facilita o caminho, porque nós não caímos na revolta, né? Nós não caímos na rebeldia, e aí nós podemos avançar, buscando os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele nos diz o seguinte: as leis do trabalho não se modificam e não existe privilégio. Olha a seriedade disso. Ou nós marchamos segundo as leis do nosso Pai, ou nós teremos, como ele nos diz logo na sequência, voltar e refazer, aprender aquilo que não aprendemos. Então, é muito sério isso, porque não existe privilégios. Quem trabalha, quem realiza, quem constrói, terá os frutos. É da lei. Quem passa o tempo dormindo e não fazendo nada, não colherá nada. Então, nós vivemos num mundo de aparências e ilusões. Há pessoas que passam a vida buscando vantagens, conseguem sempre um jeitinho, né, de aparentemente sair por cima, ganhar sempre, né, mas ficam a vida inteira na ignorância, não desenvolvem competência nenhuma em nada, se especializaram em serem hábeis em conseguir vantagens, não contribuem, não colaboram, só tiram. E aí chegamos num plano espiritual, né? E aí não tem vantagens, aí tem realidade. Cada um de nós terá estampado no corpo espiritual aquilo que é.
E a densidade do corpo espiritual vai revelar o quanto nós investimos na vida espiritual ou o quanto nós somos materializados ainda. Então, não há mentiras no mundo espiritual. Ninguém compra lugar no céu. Não adianta dar dinheiro para a igreja pensando que o padre vai nos conseguir um lugarzinho no céu. Não adianta ser amigo de Chico Xavier, né, ou ter sido compadre de Eurípides Barçanufo. Não resolve. É individual. Depende de nós. Está dentro de nós. Vitória ou derrota. Felicidade ou infelicidade. Então, é seríssimo e não há privilégios, né? Ou nós fazemos e cumprimos a lei. Ele nos diz: ninguém foge ao cumprimento da lei. Bom, então, olha a lucidez que a doutrina espírita coloca na nossa cabeça. As leis do trabalho não se modificam. Não adianta que nós reclamemos, não adianta ficar revoltado, não adianta brigar com Deus. Não adianta espernear, as leis do trabalho não vão se modificar. Seria como, eu não gosto da lei da gravidade. Poxa, essa lei é muito injusta. Tudo que eu jogo para cima cai. E aí você vai passar a vida bravo com a lei da gravidade. Mas a lei não muda. A lei não muda. Deus criou leis. E as leis morais, entre elas está a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de liberdade. Então, as leis não mudam. Nós é que devemos nos ajustar às leis. E não existe privilégio. Este meu filho é mais bonitinho, eu vou ajustar as coisas para ele. Não existe isso. E ninguém foge ao cumprimento da lei. Por exemplo, quem passou a vida inteira, né, chupinzando a sociedade, como nós falamos popularmente, e levando vantagens indevidas, chega no fim da vida numa situação de solidão, de tristeza, de abandono, de ignorância e sem ter desenvolvido competências que precisa para seguir em frente. Ninguém foge ao cumprimento da lei. E a lei nos diz: trabalhe, realize, estude, se aperfeiçoe, dedique-se, cresça. Ele diz: nós realizaremos quanto nos cabe no tempo ou voltaremos a lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. Então, não adianta. Enquanto nós só mudaremos de ano nessa escola da vida e da evolução quando nós passarmos de ano. E passar de ano significa ter incorporado o conhecimento e as virtudes que nós necessitamos. À custa do calor na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor, numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se, o óleo na candeia se transforma em luz. O que está fazendo aqui o mensageiro espiritual é nos dizer, né? Ele fala: o brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. O que ele está dizendo aqui é que é da lei, né? Que nós tenhamos que fazer no próprio sacrifício e no esforço pessoal, no autoaperfeiçoamento, o trabalho necessário para extrair, né, dos séculos de vida esse diamante precioso que é o homem novo, do qual nos fala Paulo de Tarso. Então, que nós entendamos que não existe isso. Há pessoas, né, que disputavam ser amigo do Chico, né, e faziam um carnaval para poder estar do lado do Chico. Que só complica a situação, né? Nós lembramos que comentamos isso essa semana num dos nossos estudos. Só complica a tua situação. Porque vai chegar do outro lado e eles vão falar: mas você era amigo dele, você conhecia ele, estava lá do lado, não ouviu nada, não.
né? Achou só porque você estava lá, você já estava com um lugarzinho garantido no céu, né? Então, ser amigos de certas pessoas só pode complicar a nossa situação, né? Porque aí nós não temos também desculpas, né? Além de tudo, ainda conhecia o Chico. Então, é perigosíssimo, né? Alguns saem por aí falando, né? Eu era amigo do Chico, eu era amigo do Chico, né? Isso pode virar um testemunho feito pela nossa própria boca contra nós, né? Então, que nós tomemos cuidado, porque não é questão de ser amigo do Chico, ou de quem quer que seja. Muita gente conheceu Jesus, né? É questão de fazer o que precisa ser feito, saber o nosso caminho e seguir a estrada. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. Ele não pode caminhar por nós, ele é o caminho. Eu tenho que caminhar. E eu não posso depender dos outros, da vontade dos outros, do interesse dos outros. Chico Xavier realizou durante 2 anos reuniões mediúnicas só. Só. O irmão não podia, estava numa situação difícil com a família, os amigos tinham mudado de Pedro Leopoldo, e ele ficou 2 anos realizando as reuniões, e Emmanuel dizendo para ele, né, não, não, está cheio de espírito aqui precisando de auxílio, vamos trabalhar. Então, se ele, né, dependesse dos outros, ou esperasse dos outros, ou só fosse ao centro espírita por causa dos outros, né? Então, nós precisamos entender que há uma parte do caminho que é nossa. Não depende de ninguém, é nossa. E às vezes é um caminho solitário, né? Às vezes é um caminho difícil, mas é o nosso caminho. É o caminho no qual nós mostramos e chegamos à liberdade. Ele nos diz: conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda parte, né? Tudo depende de nós, nos fala ele. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Então, meus irmãos, é extremamente profundo e sério tudo isso. Será que nós já temos consciência de que o nosso caminho é algo que nós decidimos entre nós e nosso Pai, entre nós e nosso Senhor e Mestre? Será que nós vamos sempre ficar dependendo dos outros? Né? Quantas vezes os grandes cristãos do passado, né, enfrentaram a humilhação pública? Quantas vezes? Porque já houve períodos, né, muito mais difíceis para os cristãos na história da humanidade. Nós estamos agora voltando a um período desses, né? Esperamos que não mais com sacrifícios humanos, mas sacrifícios de uma outra monta, né? Somos expulsos delicadamente, somos ignorados, somos tratados como loucos, porque, bom, que história é essa de falar de Espírito, de Deus e de Jesus Cristo? Né? Então, vivemos em tempos de muita ignorância, de muita doutrinação, né, espiritual, ao contrário, né? Dizendo às pessoas: ignorem tudo isso, não creiam em nada disso, se afastem disso. Vocês podem ser felizes sem Deus. Basicamente é esta a mensagem. E nós sabemos que não podemos ser. Mas, né, nós muitas vezes vamos enfrentar aqueles que olham para nós e dizem: não, né, você é louco. Então, nós precisamos entender, quando o Senhor nos diz que nem todo mundo escolhe a porta estreita. Nem todo mundo escolhe a porta estreita.
né? Porque ela exige de nós sacrifícios, ela exige de nós decisão firme, ela exige de nós que tomemos uma postura corajosa diante da vida, que deixemos o peso das coisas desnecessárias e nos concentremos naquilo que é essencial. Então, é preciso ter essa consciência. As pessoas vão entrar e sair na nossa vida. E é uma alegria quando podemos ter conosco companheiros verdadeiros, sinceramente engajados no aprendizado, no crescimento. Mas isto não vai acontecer sempre. Quando acontecer, consideremos isto como uma bênção. Termos algumas poucas pessoas na nossa vida que querem verdadeiramente estudar, aprender, crescer, melhorar, é uma bênção. Porque muitas vezes nós temos que fazer isso na solidão, no trabalho individual, perseverante, solitário. Então, nós sabemos, né, que médiums, muitas vezes, como Dona Ivone Pereira, né, e outros, né, tiveram períodos de muitas provações, de muito isolamento, de muito trabalho solitário, né, difícil, nem sempre foram compreendidos, né, as pessoas, desde que você comece a fazer alguma coisa pública e que apareça um pouco, né, sempre aparecem aqueles que vão criticar. Mas o que fazemos nós? Nós aprendemos, nós melhoramos, nós olhamos as críticas, né, e tentamos ver se aquilo realmente não procede, porque o nosso objetivo não é mais agradar ou desagradar, é crescer. Então, nós começamos a entender que fica na nossa vida quem quer crescer, sai quem não quer. Naquele momento, a pessoa não quer, talvez ela volte mais à frente, não tem problema. Não nos cabe criticar, não nos cabe julgar, cabe a nós continuar, seguir em frente, fazer o nosso trabalho, fazer o nosso esforço. Então, nós não podemos ficar, né, é, não podemos ignorar o mundo e as pessoas, porque o cristão vive também para o mundo e as pessoas, né? Então, quando Cristo dizia, vivei no mundo sem ser do mundo, né? Então, é um trabalho difícil esse, daria também aqui um outro estudo, né? Mas é como se o Senhor dissesse, não, não se isole, né? Você viva no mundo, mas não seja do mundo. E é óbvio que quando nós escolhemos não ser do mundo, nós passamos a ser também excluídos algumas vezes. Bom, as pessoas vão te chamar menos para certas festas, mas você está reclamando do quê? Se nós queremos seguir o caminho do crescimento espiritual, não dá para fazer as duas coisas, continuar no mundo, né? Viver no mundo e ser do mundo. Significa que nós não começamos ainda o crescimento espiritual. Né? A gente tem que viver no mundo, mas não pode mais ser do mundo. Então, é sim um processo de contradição, de dicotomia, de sofrimento moral, às vezes. Mas é um passo necessário na nossa evolução espiritual. A pessoa que começa a aprender, ela se destaca do meio dela. E ela tem que procurar novas amizades, novos grupos, novas possibilidades. Então, nós espíritas não queremos mais achar diversão para passar o tempo e esquecer a vida e o peso da vida. É muito interessante você jogar xadrez, né? Mas você passar 10 horas por dia jogando xadrez é fuga da vida. É muito interessante você gostar de futebol, mas isso ocupar, né, 20 horas da tua semana é fuga da realidade. Então, nós espíritas começamos a selecionar aquilo que nós queremos e aquilo que nós vamos fazer.
E nós começamos a selecionar porque nós queremos crescer. O meu tempo é precioso. Então, nós não queremos mais ficar com conversa fiada em festinha, nós não queremos ficar mais falando de ninguém, nós não queremos perder tempo com conversa inútil, nós queremos utilizar todo o tempo que temos disponível para ler, para crescer. Poxa, César, mas a vida assim fica um pouco chata. Não, ela fica maravilhosa. Porque nós já perdemos muito tempo, meus irmãos. Né? Quando nós chegarmos no plano espiritual, ninguém vai nos perguntar em quantas festas nós fomos. Né? Talvez eles nos apresentem a conta de quantas horas nós perdemos. E dizia Chico Xavier que uma das coisas que mais ele ouvia dos espíritas desencarnados era o arrependimento por não terem feito mais, por terem perdido muito tempo, por terem se acomodado às suas vidas, sem aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, a lucidez que ela nos dá, o entendimento que ela nos dá. O espiritismo é fundamental, meus irmãos. Nós estamos recebendo um tesouro nas mãos. E nós temos que lembrar da parábola dos talentos. Espírita é quem recebeu, né, na historinha dos talentos, tinha lá o que recebeu 5, o outro 4, o outro 1. Espírita é quem recebeu 30, 200, porque você pode não ter nada, mas se recebeu o conhecimento espírita, você é o mais rico de todos. Portanto, o mais responsável. E aquele a quem vai ser pedido mais. Não precisamos fazer grandes obras, não precisamos salvar o planeta. O que vai ser pedido de nós é o que você fez de si mesmo, porque tudo está dentro de nós. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, dizia o Senhor. É porque Ele está nos dizendo, ele vem de dentro e se realiza dentro. Você pode fazer uma obra imensa de caridade, e se não mudou nada na própria alma, você vai ter o mérito de ter alimentado, né, de ter feito alguma coisa, mas de si mesmo você não fez nada. Continua arrogante, continua orgulhoso, continua covarde, continua bruto. Né? Então, a questão é o que nós fizemos de nós mesmos. Saímos melhores do que quando chegamos aqui, ou ainda estamos na condição, ou piores, né? Porque espiritualmente muitas vezes nós nos complicamos ainda mais. Então, meus queridos irmãos, que nós pensemos na bondade de Deus em nos dar o conhecimento espírita. E que nós aproveitemos este conhecimento como alguém que tem um tesouro que precisa saber investir. Nós precisamos multiplicar esse tesouro na nossa vida, transformando-o numa alavanca de progresso, de entendimento, de compreensão, de melhoria de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Ser espírita é uma bênção. É um conhecimento que orienta nossas ações, que nos dá discernimento, que facilita a tomada de decisões, que orienta nossas vidas. Quantas almas desorientadas, quantos irmãos sofrendo, quantas pessoas cometendo desatinos porque não têm conhecimento. E não que o conhecimento tenha sido negado, ele está disponível para todo mundo, mas não é fácil. Nós estamos num mundo onde, infelizmente, muitos irmãos nossos se articulam muito bem para fazer esquecer o Cristo, para afastar dos povos a mensagem do Evangelho, para apagar da história a mensagem do Senhor. Então, nós temos que tomar cuidado, preservar a doutrina, divulgar o Espiritismo, estudar regularmente este conhecimento para irmos incorporando nas nossas vidas
Espírita é aquele que é hoje melhor do que foi ontem, e será amanhã melhor do que ele é hoje. Isto é maravilhoso, porque a doutrina está nos dizendo: o espírita verdadeiro é aquele que tem um compromisso permanente com a melhoria de si mesmo. Então, nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos para o centro espírita, nós vamos trabalhar com alegria, nós começamos a viver uma vida diferente, porque nós temos o compromisso de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. O melhor que nós pudermos. É um compromisso. Então, o espírita que passa, né, alguns meses, não leu nenhum livro novo, não aprendeu nada novo, não começou, né, o aprendizado de nada relevante, nós temos que pensar e rever. Né? Então, é o trabalho do desenvolvimento das virtudes morais e o trabalho do desenvolvimento intelectual. Nós trabalhamos nessas duas frentes, ora mais em uma, ora mais na outra, mas nós estamos o tempo todo conscientes de que o nosso projeto é um projeto de crescimento e que ele se realiza em nós, por nós, dentro de nós. Então, meus irmãos, não tem sentido, né, que a nossa caridade esfrie porque alguém, né, falou mal de nós, ou não foi grato como achamos que deveria ser. E triste para a pessoa que não é capaz de ser grata, significa que ela não merece mais, em que talvez a vida lhe tire, né? Porque o Senhor nos dizia: quem mais tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque a lei do mérito, quando você faz por merecer, o Senhor te dá mais. Então, não nos cabe, é a vida, são as leis da vida que nos julgam e que nos dão aquilo que nós merecemos. Então, tudo está dentro de nós. A mensagem, né, que o Frei Bartolomeu dos Mártires nos dá nesse pequeno texto é absolutamente extraordinária. Né? Ele vai dizer, né, depende, tudo depende de nós. Ele usa exatamente esses termos. Tudo depende de nós. Então, óbvio que nós estamos aqui, né, temos que ter o bom senso. Frei Bartolomeu não está dizendo que tudo depende de nós, porque nós somos deuses. Nós entendemos claramente que não é isso. Né? Está dizendo tudo depende de nós em transformar a nossa própria vida, em fazer valer a nossa própria existência, em construir a nossa felicidade ou infelicidade, o nosso sucesso ou a nossa derrota. Mas em termos espirituais, não é o nosso sucesso, a nossa vitória, a nossa derrota nas coisas do mundo, são nas coisas do espírito. Então, meus queridos irmãos, que nós comecemos a prestar bem atenção nisso. Sede perfeito, tu, não fique olhando de lado. Entrai pela porta estreita, você, nós, cada um de nós. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém que quer vir comigo. Às vezes não vai ter. E quando Jesus muitas vezes eu pensei nisso, né? Tem vários significados essa frase, e aqui encerramos as nossas considerações de hoje. Vou partilhar com vocês uma interpretação que me parece interessante. Né? Tem outras, como todas as passagens do Evangelho, é múltiplo, né? Nós podemos olhar de várias faces. São como um diamante que tem muitas faces, e a luz que cai ali dá uma cor diferente a cada hora, né? Quando Jesus, sozinho na cruz, diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Nós sempre pensamos: o Senhor fraquejou? Será que o Senhor está reclamando? Eu não acredito nisso. Eu acho que se ele tivesse tido forças para continuar, ele teria dito: Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque estou eu aqui sozinho. Porque só eu entendi, Pai, que morte é vida. Porque só eu entendi, Pai, que sacrifício de si mesmo é iluminação.
Pai, Pai, por que me abandonaste aqui, sozinho? Os dois que estão aqui comigo não querem estar aqui, foram colocados aqui pelo acaso da vida. Então é como se o Senhor lamentasse, naquele ponto da história e da evolução humana, ele era a única criatura neste planeta que havia entendido a mensagem ao ponto de dar a vida por ela, mas ele deve ter lamentado naquele momento que ele era o único a estar ali, porque ninguém mais havia compreendido ainda o significado daquilo. Então, que esta profunda solidão do Cristo seja uma reflexão para nós. Haverá momentos em que nós teremos, como ele nos disse, que também tomar a nossa cruz e aceitar o sacrifício das nossas ilusões, das nossas vaidades, do nosso orgulho, que ainda são um problema para nós. Então, meus queridos irmãos, que nós nos preparemos para a jornada, né? Caminharemos com os nossos amigos, haverá momentos de muita alegria, haverá momentos de compartilhamento, de fraternidade, de caminharmos juntos, de fazermos coisas bonitas, mas haverá momentos de solidão, de sacrifício, de silêncio, de isolamento, momentos em que nós teremos que provar para nós mesmos, né, que já estamos prontos para também nós, muitas vezes, dizermos: por que só eu, entre todos esses com quem eu caminho, estou enfrentando agora esta luta do crescimento? E muitas vezes será assim, porque nós, às vezes, somos chamados a abrir caminho para os outros. É por isto também que não devemos desistir. Se o Cristo, né, não tivesse feito o que fez, teriam os apóstolos seguido? Teria Paulo de Tarso, né, seguido e dado o sacrifício da sua vida no trabalho, no esforço? Teriam todos eles ido adiante na obra? Né? Se o Cristo não tivesse aceito aquele momento de solidão, de isolamento e de sacrifício, nada, de nada teria valido as suas palavras. Né? Elas não teriam peso. Então, a nossa vida também será assim. Né? Um dia. E às vezes um pouquinho. Né? Já é assim. Então, que o Senhor nos dê a coragem, a força de entendermos que o nosso caminho é nosso. Ninguém pode andar o nosso caminho. Ele nos cabe e deve ser caminhado. Como diz Frei Bartolomeu, a lei não muda e não há privilegiados. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que nós guardemos no coração a alegria de conhecermos Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Muita paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, ampare a todos nós, onde quer que estejamos, com muita luz, muita paz e muita serenidade na alma.